do que era para ela poder se apresentar, né, para os irmãos aqui. E eu gostaria de perguntar, então, Nayara, quem é Nayara Silva? Boa noite, gente. Bom, quem é Nayara? Fiquei pensando sobre essa pergunta. Nayara, eu sou quem sou. Sou nordestina, sou filha de Sueli e de Iveson, sou da segunda gestação da minha mãe, que veio em dose dupla, sou irmã gêmea da Nayama. Mas se vocês perguntarem para os meus amigos, e eles estão aqui hoje, tem a Paula, tem o Tiago, e eles talvez vão confirmar, né? Eu sou falante, sou artista, amo criar coisas, sou cheia de defeitos também. Mas o que a Bíblia fala que eu sou é que eu sou filha, sou adotada, sou amada, fui criada com um propósito. Então, se eu posso dizer quem eu sou, eu digo que a Bíblia diz que eu sou. Sou coordenadora dos programas de desenvolvimento integral infantil, que é um programa de compaixão, MNC, dos Ministérios Nazarenos de Compaixão da nossa igreja, da nossa denominação. Estou servindo em Quito, vivo aqui, mas eu desenvolvo o ministério para toda a América do Sul. Então, dentro da nossa denominação, nós dividimos por regiões, e aqui na nossa região nós temos 10 países. Então, eu coordeno esse programa para os 10 países aqui na América do Sul. Estou aqui há 4 anos, mas a minha caminhada não começou aqui, começou lá atrás, um pouquinho mais atrás, a minha caminhada missionária. Amém. Eu acredito que nós, né, que temos assim um ardor missionário no coração, acredito que uma pergunta assim que é bem interessante a gente perguntar para um missionário, a primeira pergunta que vem na mente é assim, né? Como você entendeu o seu chamado missionário, né? Foi uma revelação, um sonho, foi o Senhor que falou na palavra dele? Com que idade foi? Como foi? É muito interessante pensar nisso mesmo, Paula, porque quando eu penso na trajetória, eu entendo que Deus me chamou lá na infância. Mas é claro que eu não tive o entendimento por completo. Vou falar isso aqui, talvez eu repita isso em outros momentos nessa noite. Deus nos mostra um passo de cada vez. E quando eu era criança, eu entendi por meio das histórias missionárias na minha igreja. Sou membro da igreja no Nazareno em Natal desde os meus 9 anos de idade. Então, desde então, eu sempre tive conferências missionárias, histórias missionárias para as crianças, eu estava sempre atenta, recebemos sempre missionários, então eu tinha aquele interesse pelo chamado, e eu não sabia como isso estava crescendo no meu coração, e era uma maneira de Deus já estar me chamando desde quando eu era criança. Na adolescência, eu lembro de uma missionária aí na minha igreja e apresentar alguns projetos falando do envolvimento de profissionais na obra. E eu lembro de sair daquele culto e falar para minha mãe: Mãe, vamos, porque minha mãe é técnica de enfermagem. E eu dizia: Mãe, vamos, a senhora pode ir se inscrever e ser técnica de enfermagem lá, nesse, nesse trabalho, nesse projeto, assim a gente vai junto. Eu não tinha ideia que aquilo era Deus colocando amor no meu coração pela missão. Então, durante toda a adolescência, eu me envolvia em projetos, junto com a minha igreja local, em viagens de curto prazo, Máxima Missão, que é um dos programas bem fortes da nossa igreja, com jovens. Então, durante toda a minha adolescência e juventude, assim, foi envolvida nos ministérios da igreja. E eu já estava na universidade para terminar o meu curso. Eu sou professora de arte, com habilitação em dança, no ensino de arte. E oportunidades estavam vindo de emprego. Eu cheguei a trabalhar na melhor escola da minha cidade, eu cheguei a ser coordenadora nessa escola.
Eu participei de congressos internacionais, dentro do próprio Brasil, quando eram sediados no Brasil, congressos nacionais. Então, Deus realmente me deu muita capacidade e entendimento, eu fui me aperfeiçoando em tudo. E eu estava por terminar a minha universidade quando Deus me pediu as minhas férias. E como professora, não sei se aqui, quem está me ouvindo tem algum professor, mas um professor, tudo que espera são as férias. E é, quando Deus me pediu aquelas férias, eu não queria aceitar, porque eu queria descansar realmente, sempre servir na minha igreja local. Eu digo que a missão começa na igreja local, é o seu envolvimento na igreja local. E naquelas férias, depois de lutar muito com Deus, eu entendi que tinha chegado o tempo de eu servi-lo em tempo integral, que ele estava me pedindo todo o meu tempo. Porque só para contextualizá-los, quando eu estava terminando a minha universidade, eu tinha boas oportunidades de emprego, oportunidade de crescer na minha área profissional, e eu não sentia prazer nem alegria. Alguma coisa faltava, e esse era o meu questionamento com Deus. Deus foi dando sinais durante vários momentos. Começou lá na infância, durante a minha adolescência, Deus falou comigo, tive experiências pessoais com Deus, e Deus falou que estava me preparando para algo grande. Na minha juventude, no momento de escolher assim o curso, eu sabia que eu queria algo para glorificar o nome de Deus. Eu sempre tive convicção disso. Então, naquele momento ali, eu sabia, naquelas férias, que Deus estava me pedindo, porque era o que faltava. Era o que eu sabia que eu precisava entregar por completo. E naquelas férias, Deus falou comigo, queria levar os meus pés onde os meus olhos desconhecem. E Deus tem feito isso ao longo dos últimos anos. Isso foi 2013, e em 2016 foi quando eu fui enviada pela minha igreja para o treinamento missionário, no ano de 2017. 2016 Deus confirmou, e em 2017 eu fui enviada para o treinamento. Glória a Deus. Eu acho que é um tópico importante que você falou aí, desde pequena, essa noção, né, de colocar a sua profissão à disposição, né, do serviço do reino, que muitas pessoas pensam, né, que a gente é algo que se dissocia, que se separa, mas não, a gente pode colocar a nossa profissão a serviço do reino, né, seja qual for a nossa profissão. Achei interessante isso que você falou na sua fala. E uma coisa que eu queria perguntar é assim, Nayara, a gente que se envolve com missões geralmente faz isso que você falou, né? Você sempre falou que foi envolvida em viagens, finais de semanas, de férias. Mas como foi para você assim o sentimento como missionária, assim, como foi as suas lutas internas, externas? Como foi para você se envolver integralmente com missões, né? Essa questão do sustento, de fé, como foi para você lidar com isso, né? Porque isso é um dilema, né? Que se passa com todo missionário que vai se envolver integralmente, né? Com missões. Bom, eu posso dizer que não foi difícil eu entender que Deus iria suprir todas as minhas necessidades, porque Deus me mostrou durante toda a minha infância, adolescência, juventude, que Ele é o meu Pai, o que cuida de mim nos mínimos detalhes. Mas o momento de você deixar a família, deixar a sua comodidade, deixar a sua igreja, onde você cresceu, onde você teve relacionamentos durante toda a vida, amigos ali, onde você se desenvolveu como líder. Esse momento foi um momento bem difícil. Eu comparo isso como o nascimento de um bebê, quando se corta o cordão umbilical da mãe e da criança, porque naquele momento ali a criança está no mundo. Então, aquele momento, embora eu tenha a convicção que a minha igreja sempre me acompanhou, sempre esteve comigo, nunca me deixou, mas era o momento que eu estava indo para ser treinada. E Deus é tão lindo que Ele começou dessa forma. Primeiro eu fui para um treinamento, e nesse treinamento Deus proveu cada detalhe. Passei por milagres, eu tenho inúmeras histórias para contar. Então, passei por milagres ali, Deus foi mostrando,
sou eu que vou prover, sou eu que vou fazer. Antes de ir para o meu treinamento, eu fiz uma escola de líderes de 5 dias, chamada Nico, da Jocum. Acho que são 3 ou 4 dias, na verdade. E eu achava assim, Deus já falou tudo que tem para falar comigo. Eu já sei, eu tenho convicção de chamado, eu entendo a voz de Deus, eu sei como ele fala comigo. Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? E Deus falou comigo que queria se revelar a mim por meio da sua grandeza e nos mínimos detalhes também. E eu fiz aquela escola, e houve um momento que nós estávamos em uma caminhada. Era uma caminhada de horas. Acordamos na madrugada, era limitada a quantidade de água, não tínhamos nada, quase nada de comida. E eu tinha fome, eu estava com fome. E era um grupo grande, eu vinha mais atrás, era o primeiro dia, e eu estava bem relutante. E naquele dia, assim, passamos por uma área que tinha várias mangueiras. E tinha algumas mangas no chão, mas era uma área privada, então nós não podíamos entrar nessa área privada. Tinham várias mangas no chão, mas eu nunca alcançava a chegar em nenhuma manga, na fruta, porque todos que estavam à frente comiam antes, agarravam a fruta antes de mim, já que eu estava atrás. Isso estava me deixando muito chateada. E eu lembro de orar assim, dizer para Deus: Deus, eu só queria uma manga, eu também estou com fome. E caminhamos um pouco, e chegou um senhor com uma bicicleta. Até hoje eu, eu acredito que foi um anjo, porque ele chegou com a bicicleta e ele falou assim: ó, trouxe manga para vocês. Todos correram, pegaram uma manga. Eu não consegui ficar com nenhuma. Então aquilo me deixou mais chateada. Disse: poxa, Deus, todo mundo aqui já comeu, menos eu. E Deus sabia, porque eu estava muito chateada. Então ele estava tratando ali o meu caráter. Na hora que passamos por uma outra parte que tinham várias mangueiras assim, e tinha uma manga verde no chão. Eu nunca tinha comido manga verde. E na hora eu baixei, peguei aquela manga, e na hora que eu peguei a manga, Deus falou comigo: qual é o filho que pedi no pão para lhe dar uma pedra? Sou eu que vou cuidar de você. Você não pode duvidar disso. Porque naquele momento eu já estava duvidando de que eu seria capaz de comer uma simples manga naquela caminhada. E Deus, ele estava me dizendo assim: eu vou suprir suas necessidades. Então foi um processo de Deus comigo, entender. Claro que quando eu percebi que eu ia ficar sem o meu salário, eu recebi um bom salário onde eu trabalhava. Eu trabalhei sempre como que eu amo. Então, o meu trabalho não era algo desgastante para mim, sempre foi prazeroso. Então, quando eu percebi que eu ia ficar sem um salário e que eu ia sobreviver realmente das ofertas dos irmãos, Deus me fez entender: você não vai sobreviver das ofertas, você vai sobreviver do que eu envio por meio desses irmãos, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Então, foi um processo de Deus comigo. E o que me mantém até hoje na missão é a convicção. Posso dizer isso. Porque é a convicção que vai nos manter no chamado de Deus. Era isso que Deus estava querendo me ensinar desde o meu treinamento, desde antes mesmo de eu ir para o seminário, quando eu entendi o meu chamado em 2013. Foram 3 anos Deus me preparando, trazendo convicção de chamado, para que eu pudesse realmente estar de maneira integral. Porque a missão tem muitas privações. Eu sempre digo assim: eu não tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso. E Deus me ensinou a viver com o que eu preciso e ser grata com tudo que eu tenho e compartilhar o que eu tenho. Então, é um processo de Deus, mas é só a convicção do chamado que me permite estar de maneira integral e me envolver integralmente no ministério. Amém, glória a Deus. Se envolver com missões é se relacionar com o Senhor, né? Também diariamente, e saber que Ele está conosco, que supre nossas necessidades.
E também, o que eu achei interessante na sua fala, né? Mesmo tendo convicção, tem um preço, né? De uma renúncia diária, né? Glória a Deus por isso, né? Uma coisa que eu não falei aqui, e nem eu acho que Jamil, se durante a fala de Nayara, os irmãos que estiverem aqui nos ouvindo, surgir alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida no chat, que se restar tempo, né? A gente tem mais ou menos uma hora de conversa, a gente vai poder fazer a seleção de algumas perguntas, tá bom? Para poder perguntar aqui para a Nayara. Aí eu esqueci de falar isso no início. Amém, glória a Deus. Ah, Oi, Jamil. viu, Paula? É que a Nayara falando sobre convicção, Sim. e eu acho que a convicção, assim, é todo um diferencial na vida de um missionário, na Sim. verdade, porque é ele quem mantém, a convicção é que mantém essa chama acesa no coração, né, do missionário. O fato de nós sabermos aquilo que nós realmente queremos, né? Aquilo que nós sentimos Deus nos direcionando, nos impulsionando, é isso que faz com que nós não voltemos atrás, na verdade. Então é você ter a convicção, né? Eu gosto muito do profeta Amós, né? E ele dá uma aula, na verdade, né? Sobre convicção. Ele, uma vez, em determinado momento, questionado sobre o ministério profético dele, né, pelo Casias, ele disse: olha, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas, e aí o pronome adversativo, né? Mas o Senhor me chamou de após o gado e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, ele não tinha título algum, o profeta Amós, mas ele tinha convicção do chamado dele. E eu digo que a convicção aliada à paixão por almas, né, faz toda a diferença na vida de um missionário e na vida de uma igreja envolvida com missões. Era só isso. Obrigado. Jamil, só completando sua fala, eu pensei em algo. Como pessoas, muitas vezes somos movidos por emoções. Então, a emoção, a necessidade, nos comovemos com a dor do outro, com a necessidade. E quando falamos na missão de Deus, os campos estão brancos. A Bíblia fala isso. Precisamos dos ceifeiros. E quem são os trabalhadores? Então, se a gente olhar para as necessidades, a gente vai se comover com as necessidades. As nossas emoções podem nos guiar. E eu sou uma pessoa extremamente aventureira. Então, se eu tiver que ir para algum país sozinha, totalmente diferente, eu vou, porque eu não tenho o cuidado que muitas pessoas às vezes têm. E eu acho que é Deus até blindando minha mente para que eu realmente possa ir, sem o medo humano, para que o medo não me paralise. O medo é necessário, ele traz segurança para a gente também, é um alerta. Mas como Deus conhecendo a mim mesmo, ele me criou, ele disse: peraí, essa minha filha precisa ter muita convicção de chamado, porque senão ela vai ser movida pela emoção. Então, o tempo de preparação, que eu digo que a minha preparação começou lá em 2013, quando eu entendi o meu chamado. A 2016, quando eu entendi que tinha chegado o tempo. 2017, para ir para o treinamento, realmente. 2 anos ali. Então, foi todo um processo de Deus trazendo essa convicção. Porque se não fosse eu, Nayara, muitas vezes posso ser movida pela emoção. E Deus, ele queria que eu realmente estivesse convicta, porque como Paula falou, as renúncias são muitas. Verdade. Amém. Amém. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, Nayara, para você, é como tem sido a sua vivência aí no Equador, né? A gente sabe que você está no Equador aí agora, ao vivo, direto do Equador, e gostaria de fazer uma pergunta. Quando você foi para o Equador, ou quando você disse sim para o Senhor,
você algum dia pensou, né, que você seria coordenadora do Programa de Desenvolvimento Integral Infantil da América do Sul, né? Algo, acredito que seja maior do que você pensava, né? Como foi isso para você? Você um dia pensava que iria ocupar esse cargo, iria servir ao Senhor assim? Detalhe, Paula, aí é só o começo. Amém. Ai, gente, estar aqui no Equador e ter essa vivência tem sido uma descoberta, sabe? Porque Deus mostra um passo de cada vez. Quando eu vim para o Equador, eu achei que eu ia ficar no máximo 2 anos aqui. Eu vim para o Equador para ser assistente dos Ministérios Nazarenos de Compaixão. Então, quando eu penso com o propósito que eu vim para cá, eu sabia que ele tinha um começo, um meio e um fim. Na minha cabeça, terminaria no máximo 2 anos, né? Mas Deus, ele vai falando com a gente, né? Eu costumo dizer que se a gente não tiver um relacionamento muito próximo do Senhor, a gente vai tomar decisões erradas. E houve momentos que eu pensei que era o tempo de eu ir embora. E Deus me falou com a palavra: a nuvem está parada, não é hora de você se mover. É um tempo para você permanecer onde você está. Isso serve para tudo na nossa vida. Eu não falo só na missão de Deus, mas como povo de Deus, nós precisamos ser guiados pelo que o Senhor nos diz. Porque é muito fácil a gente se enganar com as nossas próprias decisões. O nosso coração é enganoso. Então, assim, tem sido uma descoberta. Eu nunca vou entender completamente os planos de Deus, mas se eu faço uma retrospectiva na minha história, eu digo que Deus me preparou. Eu não achei que eu chegaria a ser coordenadora. Inclusive, foi uma luta minha com Deus para aceitar isso. Mas porque eu não queria. Mas Deus começou a me preparar. Então, fazendo essa retrospectiva, eu vejo quando Deus falou comigo por meio de um sonho. Eu era adolescente, resgatando crianças em perigo. Deus já estava me mostrando como Ele iria me usar. Deus já estava me preparando quando Ele fez com que eu entrasse num curso na área de educação. Quando Ele me conduziu a falar diante de pessoas, a dar voz a projetos que nem estavam relacionados ao reino de Deus, mas Ele estava me capacitando de conhecimento para que eu pudesse ser a voz dessas crianças na América do Sul. O programa que eu desenvolvo aqui na América do Sul, ele trabalha com crianças em vulnerabilidade social. Quando Deus me trouxe para cá, ele me permitiu conhecer a parte administrativa. Para ser bem sincera, o meu sonho era trabalhar em um projeto social. Então, Deus me preparou quando eu achava que eu ia ser parte de um projeto social, que eu ia ser educadora em um projeto social, que eu ia ser resposta para essas comunidades vulneráveis com o que eu sou, com a minha profissão. E no momento que o convite veio até mim, eu briguei muito com Deus, porque eu disse: Deus, eu não quero continuar aqui. E foi justamente no final dos 2 anos que eu estava aqui, quando esse convite veio até mim. Eu estava caminhando no final dos 2 anos, caminhando para o 3º ano. E eu disse: Deus, eu não quero. Foi um mês assim de jejum e oração. Senhor, eu não vou aceitar essa posição, eu não quero, eu nunca pedi posição nenhuma, eu não quero visibilidade na região, eu não quero ser coordenadora para a América do Sul, nunca pedi isso. Eu quero te servir, eu quero estar com os necessitados, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha, eu quero servir como o Senhor serve, eu quero amar as pessoas como o Senhor ama. Por que me dá uma posição assim? Até que conversando com uma amiga missionária aqui também, ela me disse: Nai, você está olhando para um projeto que você gostaria de estar envolvido. E Deus está te dando a América do Sul para que você desenvolva esse tipo de projeto em 10 países. Deus colocou tanto amor no seu coração, vem tanto da parte de Deus, esse amor todo, que Ele está te dando a região para que você possa despertar isso na região.
Você quer servir em um projeto, mas Deus está te dando os projetos de 10 países para você impulsionar, para você encorajar, para você capacitar, para você visitar. Porque Deus colocou essa capacidade em você. Então, a partir daí eu entendi, realmente, Deus me encheu de capacidade e destreza, assim como ele fez com aqueles 2 homens na construção do tabernáculo, que ele colocou o espírito dele e os encheu de capacidade para trabalhar nos detalhes da construção do tabernáculo. Deus, ele me encheu de capacidades para que eu pudesse desenvolver essa habilidade. E confesso para vocês que continuo me sentindo muito pequena. Para mim, não importa a posição que eu tenho, o cargo que eu tenho. Eu quero realmente poder ser a voz dessas pessoas dentro da nossa região, enquanto o Senhor permitir. Eu não sei do dia de amanhã, não estou dizendo que vou ficar aqui também por muito tempo e que minha posição é eterna. Eu não sei do dia de amanhã. O dia de amanhã realmente ao Senhor pertence. Mas, enquanto isso, eu quero fazer com excelência. Eu quero ser encontrada fiel naquilo que o Senhor me confiou. Amém. Durante a sua fala, eu lembrei daquele versículo, né, Isaías 55:8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor, né? Aí ele vai dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, né? Você pensou que trabalharia com um projeto social assim, né, mais fisicamente próximo, mas acaba que Deus está te usando para abençoar muito mais pessoas e crianças que você um dia poderia imaginar, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a ele, né? Por isso. Glória a Deus. Sempre Nayara, você está aí no Equador, mas a gente ficou sabendo aqui que você esteve um período no Quênia, não é? No continente africano. E eu gostaria de perguntar para você, assim, lá no Quênia, o que foi que te chamou mais a atenção? Porque é um contexto totalmente diferente do Equador, né? Continente africano. E nesse país, o que te chamou a atenção? A culinária, a vestimenta, o tratar das pessoas com você. Gostaria de saber também se você tem um testemunho para impactar a nossa vida, algo assim. O Quênia faz parte da minha história, né? Não fez. Eu até digo que um pedaço do meu coração está lá. E eu compartilhando isso com uma missionária que me recebeu lá essa semana, e eu falei para ela exatamente isso. Eu disse, eu sinto que um pedaço do meu coração ficou no Quênia. E ela disse, um pedaço seu, querendo dizer assim, eu estou tentando traduzir do inglês como ela disse, porque ela falou assim, um pedaço seu ficou aqui, porque até hoje as pessoas têm saudades de você, até hoje as pessoas falam em você. E eu fui no Quênia há 6 anos, então eu estive lá por 2 meses. Foi no final do meu treinamento missionário, eu tinha que fazer uma viagem transcultural, um estágio transcultural. E o Quênia foi um divisor de águas na minha vida, foi a convicção de que o meu chamado era transcultural. Algo que as pessoas brincam, meu segundo nome, tenho 2 nomes, e o meu segundo nome é Quênia, Nayara Quênia. E minha mãe, por muito tempo, teve dificuldade de aceitar que eu iria passar, mesmo que fosse apenas 2 meses no continente africano. Ela teve dificuldade, as pessoas falaram, ela já estava predestinada para ir para o Quênia. Mas não é isso, é interessante. E eu não tinha nem pensado em falar nisso, mas vou falar para vocês. Quando eu era criança, e as pessoas perguntavam meu nome, como toda criança, você fala o nome inteiro. Então eu falava, Nayara Quênia da Silva. E as pessoas falavam sempre assim, ouvi de muitas pessoas, Quênia, existe um país chamado Quênia. É um país muito pobre na África, você sabia? Por um tempo, quando eu comecei a ouvir isso repetidas vezes, eu comecei a ignorar o meu nome, o Quênia. Eu dizia Nayara da Silva. Eu não sabia
que, no meu entendimento, eu estava associando a situação socioeconômica do país ao meu nome. Quando eu estava orando para ir para o Quênia, e Deus confirmou que era o Quênia, porque eu estava em oração, pedindo ao Senhor para abrir portas para eu ir para o Egito, trabalhar em um projeto com crianças órfãos lá. E Deus falou em oração, foi uma voz audível, e Deus falou, você vai para o Quênia. Eu não sabia nem para qual lado ficava o Quênia. Eu disse, Quênia, Deus, nunca pensei em ir para o Quênia, nunca pensei em estudar sobre o país, como que eu vou para o Quênia? E eu fui correndo procurar oportunidades. Depois que tudo confirmou, já estava certo que eu iria para o Quênia, orando, eu disse, por que Deus o Quênia? Comecei a questionar. Então agora me diz, por que o Quênia? Eu só queria te obedecer, mas agora me faz entender. E Deus falou para mim, estou colocando amor onde não há amor, porque você ignorou esse povo quando você era criança, pela necessidade deles. Eu vou chorar. Porque foi tão forte para mim essa lição que eu tive, porque você ignorar alguém é muito forte. E eu percebi o quanto eu errei com eles. Então Deus colocou amor onde não havia amor, realmente. Então o Quênia foi um divisor de águas na minha vida. Sobre as vestimentas, sobre a roupa, o que eu posso dizer lá, eles são vivos, alegres, vibrantes. Então, essa alegria que você vê do africano é o que eles realmente são. As mulheres não mostram os ombros. A primeira coisa que eu observei é que as mulheres não mostravam os ombros. E eu lembro de perguntar para essa missionária lá, a Sarah Reid, eu perguntei para ela que tipo de roupa levar. Ela disse roupas frescas, porque aqui faz calor. Então eu levei vestidos, o que estou acostumada a usar no Nordeste, de alça, tudo bem composto, mas calça, levei bastante calça leve, assim. Quando eu cheguei lá, percebi que as mulheres não usavam calças e não mostravam os ombros. Então, eu não podia usar o que eu tinha levado, a maioria do que eu tinha levado. Então, eu tive que improvisar, porque estar numa cultura é se adaptar a ela. Ser parte daquela cultura é como eles vão, é a primeira imagem que eles vão ter sua ali, né? Então, isso foi algo interessante em relação às vestimentas deles. Nos vilarejos é ainda mais forte isso. E as roupas são realmente bem coloridas. Na capital, em Nairobi, por ter muitos jovens, influência de outras culturas e nacionalidades, então, sim, eles usam calças, mas nunca mostrando os ombros. Isso sim, nunca. Sobre a comida, o que eles mais comem lá é o gali. O gali é a comida típica deles, do país. É uma farinha de milho branco que eles misturam na água, sem sal, sem açúcar, não tem nada. Eles misturam até isso se transformar em um bolo branco, assim, um pouco amarelado, dependendo da cor da farinha. E eles comem isso com a mão, junto com legumes bem temperados, porque o gali realmente não tem sabor nenhum. Mas o que dá o sabor são esses legumes que eles temperam bastante. E muita fritura. Muita coisa que eles fazem é com fritura. Então, é bem interessante provar da comida deles, né? Tem um chapate que eles comem bastante, mas chapate é para ocasião especial. E o chapate é uma comida que eles comem bastante no Quênia, mas é influência da Índia. Então, a comida indiana, o chai também, que é uma bebida indiana, eles bebem bastante lá, que é um chá. Então, esse chá com chapate vem da Índia, mas eles consomem muito. Mas é uma comida especial, o chapate. Inclusive, a preparação leva muito tempo. Eu preparei lá umas 2 vezes. Eu só fiquei por 2 meses. Então, foi bem interessante, assim, provar da comida. Mas com muita restrição. Principalmente porque o objetivo do meu estágio era me aproximar das pessoas e conhecer bem a cultura local. O objetivo era que eu comesse junto com os quenianos. O objetivo era que eu dormisse na casa dos quenianos. Não era estar em um local à parte ou comer em lugares onde os quenianos não comem.
Porque, sim, por ser um país com atrações turísticas, muitos safaris ali, então eles conseguem ter muitos turistas, receber muitos turistas. Alguém perguntou aí a religião predominante no Quênia. Vou linkar já a resposta, já que estamos falando do Quênia. A religião deles principal são as religiões tradicionais africanas. Então, eles têm muitos misticismos. É comum você encontrar... Eu conversei com uma senhora que trabalhava ao lado de num dos vilarejos onde eu estava, e eu perguntei quais são os dias que a senhora vem na igreja, porque ela tinha acabado de sair do culto. E ela disse, nos domingos. Eu disse, e como é a sua semana? Ela disse, na terça-feira eu vou para Maria. Maria, assim, as senhoras Marias lá não são católicos, eles são, uma religião tradicional onde eles se vestem todos de branco. Na terça-feira eu vou para as Marias. Para as Marias? Sim. E na quinta-feira eu vou vou oferecer sacrifícios no terreno. Nós temos uma tradição, uma religião assim, muito forte no Brasil. Então, é muito fácil para mim associar isso com a nossa realidade no Brasil, né? Com o candomblé, com o banda. Então, mas ela disse que na terça e na quinta-feira ela vai para esses outros dois lugares. Então, o que acontece? O misticismo é muito forte. Porque para eles, o Deus que lhe dá coisas, eles estão aceitando. Então, se apresentam um Deus que vai te dar saúde, então eles vão recorrer a esse Deus. Se apresentam um Deus que vai lhe dar condições financeiras, eles vão para esse Deus. Por isso, a necessidade na África, de uma maneira geral, é o discipulado profundo. E isso é uma necessidade geral, porque existe uma grande quantidade de igrejas e de membros, quando a gente olha para os números, mas o discipulado ainda é muito precário. Então, precisa de obreiros para trabalhar com discipulado no Quênia, para realmente fazê-los entender que o Jesus que nós servimos é o Jesus que transforma a vida por completo, mas ele é o único. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, eu fui nessa mesma comunidade, nesse mesmo vilarejo, era uma igreja consideravelmente grande para a região. Para onde nós estávamos, uma igreja grande, acho que tinham mais ou menos umas 200 pessoas. O culto durou 6 horas. E então, existia, assim, muitas pessoas, rotatividade de pessoas entrando e saindo daquele culto. Eu digo porque houve um momento que eu estive do lado de fora e eu vi pessoas entrando e saindo. Então, eu pude concluir que o discipulado é extremamente necessário pelas religiões tradicionais africanas que existem lá ainda e são muito fortes. Eles ainda acreditam que a chuva, o trovão, é castigo de Deus. Que o sol, eles precisam oferecer algo ao Deus Sol. Existem muitos ainda, principalmente nos vilarejos, com esse pensamento. Sobre o testemunho, eu tenho 2, sei que eu já falei muito do Quênia, mas eu quero contar 2. Um para mostrar como Deus trabalha o caráter do missionário. Falei que eu sou cheia de defeitos também, né? E a história do biscoito. Eu estava num vilarejo, discipulando um grupo de adolescentes, e quando terminou aquela reunião, eu tinha um pacote de biscoito. Um pacote de biscoito Oreo, que só encontrava na capital, em Nairobi. Nos vilarejos não tinha do biscoito Oreo. Então, eu levei pacotes de biscoito da capital para esse vilarejo, porque eu sabia que não ia ter. Quando terminou o discipulado com os adolescentes, a gente caminhava cerca de 30, 40 minutos até chegar em casa. E todos iam caminhando pelo mesmo caminho, assim, deixando cada um no meio do caminho, nas suas casas. E eu abri o pacote de biscoito. E por educação, eu ofereci o pacote de biscoito. Aquele que nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Eu até falo isso. Porque na hora que eu abri o pacote de biscoito e ofereci, todos quiseram um biscoito. E eu fiquei com um biscoito, cada um ficou com um biscoito, na verdade. E eu lembro de ter ficado tão triste, porque eu estava com fome naquele dia também, mais uma história onde eu estava com fome. Já perceberam aí que eu não posso ficar com fome?
E eu fiquei um pouco decepcionada. E eu disse assim, poxa Deus, cheguei em casa, eu disse, Deus, eu não vou levar mais o pacote de biscoito para o discipulado, porque no final eu vou dividir com todo mundo. Ninguém come bem, todo mundo come só um biscoito. Então é melhor nem levar o pacote de biscoito. E eu lembro claramente de Deus falar comigo na hora. Eu olhei para a multidão e eu tive compaixão delas. Nessa hora, Deus tratou o meu caráter, tratou o meu egoísmo, tratou tudo que podia tratar em mim ali. Eu disse, tá bom, Senhor, então eu levo amanhã um não, vou levar 2. Assim, todo mundo come 2 biscoitos na hora de voltar para casa. Eu levo 2 pacotes. Por que que eu digo isso? Porque muita gente pensa que nós, missionários, temos uma áurea, né? Assim, ao nosso redor e somos santos perfeitos. Deus trata o nosso caráter, realmente, ao diário, nos moldando a imagem dele e fazendo a gente perceber coisas que pareciam ser tão pequenas para mim ou talvez insignificantes em outro contexto. Então eu penso que Deus faz assim. Ela não está entendendo muito bem esse caráter dela, essa falha de caráter nela. Então eu vou levar ela para outra cultura para ela entender que precisa deixar eu tratar isso. Então é uma história interessante do Quênia. E a outra eu estava no orfanato com as crianças, passei o final de semana com as crianças no orfanato e, como eu falei, a comida é muito precária. Então, eu não tive, assim, experiências de comer coisas muito típicas, até porque o que o povo queniano come é o gali, como eu falei para vocês. Algo simples. Então, quando eu saí desse orfanato, um grupo de irmãos da igreja me buscaram na igreja onde eu estava e me levaram para comer em um restaurante. Nesse tempo, meu inglês era um pouco mais limitado. Então, eu nem entendi que eu ia num restaurante. Eu só entendi que eu ia almoçar com um grupo de pessoas, mas eu não sabia onde. E quando eu cheguei lá, era num restaurante 5 estrelas. Eu nunca estive num restaurante 5 estrelas. Foi a primeira e a única vez. Foi lá no Quênia. Quando eu entrei naquele restaurante, eu não podia acreditar que eu estava num restaurante 5 estrelas. E olhei para o cardápio, fazia um mês que eu estava lá, eu não tinha comido carne, porque a carne que eles comem lá é intestino de porco, intestino de boi, é o que eles comem, o acesso deles. E eu tinha tanta vontade de comer carne, e eu olhei para o cardápio, eu só vi onde tinha carne, e eu disse, eu quero esse prato. Pedi o prato, mas quando o prato chegou, me constrangeu de uma forma, porque eu lembrei do que as crianças estavam comendo naquele dia. Eu tinha passado o final de semana com elas e elas estavam comendo arroz com intestino de porco. E uma das cenas nesse orfanato que eu vi foi uma criança que recebeu o seu prato, a outra estava ao seu lado e eu estava próxima a elas, e ela olhou para o prato da sua coleguinha ali ao lado, pegou um pedacinho de carne do dela e colocou no prato da amiga que estava do lado. E eu perguntei, por que você colocou? Você não gosta? Por que você colocou para ela? E ela disse assim, não, é porque o meu tem mais que o dela, então eu vou dividir com ela. Então ela colocou do dela no prato de quem estava ali do lado. Na hora que eu estava naquele restaurante, eu recebi aquele prato, um medalhão de carne, assim, que eu nunca tinha comido na vida. E nunca mais voltei a repetir, nunca mais tive essa experiência. Eu comecei a chorar. E eu disse, em oração, agradecendo pelo alimento, eu disse, Deus, eu não sou digna de comer essa comida. As crianças estão comendo arroz com intestino de porco hoje. Eu comi isso com elas nos últimos dias. Como que o Senhor me traz aqui? Eu não sou digna de comer isso. E na hora o Espírito Santo falou para mim, o trabalhador é digno do seu salário. Você tem trabalhado para mim aqui. E não se preocupe, porque um dia essas crianças ceiarão comigo e elas vão comer melhor do que esse medalhão de carne. E para mim aquilo destroçou meu coração assim de uma maneira que eu nem consigo explicar, porque Deus
no mesmo momento que estava tratando o meu caráter, ele estava me dando a oportunidade de experimentar do melhor que vem dele e me ensinando que aos meus olhos o que é bom, aos olhos dele não é nada. No futuro, um dia estaremos ceando com o próprio Deus e vamos comer do melhor banquete. Então, foram 2 testemunhos. Eu tenho outros, tenho história de pizza para contar, tenho histórias de restaurantes japonês que me levaram, tenho um montão de histórias para contar. Tenho um dia que lavaram meu cabelo ali. Então, foi um nome africano que eu recebi. Tenho muitos testemunhos, mas esses 2, assim, pensando qual poderia compartilhar, são 2 bem diferentes e eu pude ouvir claramente o Senhor falando comigo nas 2 situações. Amém. Agora eu fiquei curiosa para saber os outros testemunhos. Vai ter que marcar outro omission, já viu? Exatamente, Paulo. A gente vai ter que marcar no outro dia para ouvir os outros testemunhos também, né? Mas É. realmente muito impactante, né? E eu sempre vejo assim, Deus nos dá oportunidades, muitas vezes, para nos ensinar, né? Mas também para que depois a gente testemunhe, para que outras pessoas sejam abençoadas, né? Uhum. Vejam vocês, nessa última ida para Pichoré, uma coisa que eu nunca tinha comido, que para eles lá é o guiné, né? É a galinha de Angola. E para nós, galinha de Angola, sempre pensei que fosse uma ave exótica, né? Que não fosse comestível até. E, no entanto, comemos lá e posso dizer, é muito saborosa. Uhum. Mas, Nayara, a gente está falando aqui de Quênia, aliás, tá tendo Discover Missions lá, né? Está Sim. acontecendo lá e tem uma jovem da nossa igreja aqui que está lá com Joyce, lá em Nairobi, Lindo! na universidade lá, Amandinha. Está com Joyce, está com o Marcinho também, né, que é daqui do Brasil, Ai, que e lindo! contemporâneo de Barão Geraldo. E tem realmente, assim, Deus tem despertado os jovens, essa geração, né, para que, acima de tudo, a palavra dele seja pregada e com poder, né? Mas Tem que nós... marcar, tem que marcar o meeting com ela, porque aí eu quero ouvir as histórias dela. Sim, nós vamos E fazer ó, sim. o que eu digo para vocês assim, a recebam de maneira muito cuidadosa, porque ela vai voltar, sem dúvidas, de outra maneira. Ela não vai voltar a mesma pessoa. Sim, E com o coração ardendo, assim, por fazer algo. E a igreja local que a recebe precisa investir nisso. Colocar os pés dela no chão também, mas apoiá-la na direção de Deus, né? Que lindo saber. Conheço vários que estão ali agora uhum. e tenho conversado com alguns que estão lá e tem sido uma experiência linda. Aliás, o Gabriel de Sorocaba também está lá, né? O cunhado da Isso, Verônica, que é esteve verdade. conosco em Porto Alegre, também Isso. está lá. Mas que joia. Então, a gente está falando aqui do Quênia, falando da África, mas eu soube recentemente também, que você recentemente esteve no Reino Unido, né? Hum. E, né, Paula? E acho que seria legal, né, Paula, ela poder comentar um pouco com a gente sobre essa questão do Reino Unido, porque, assim, a meu ver, hoje, a Europa, embora a gente brincasse, né, quando eu quero fazer, não missões, né, mas mansões, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para Paris, quero ir para a França, quero ir para o, né, Reino Unido e tal, mas hoje nós temos esse entendimento que a Europa é um campo missionário, né? Uhum. E a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também dessa sua viagem, dessa sua experiência lá, né, no Reino Unido, né? Não sei se Paula tem alguma coisa assim para aproveitar o gancho e complementar, Paula. Não, é isso mesmo. A gente gostaria de saber, né, se você considera assim que atualmente a Europa ou o Reino Unido, né, que você esteve presente, se você considera que hoje é um campo missionário, né? Você pode vivenciar algumas realidades diferentes, né? América do Sul, acabou de falar da África
E como que você considera, assim, a Europa é realmente um campo missionário atualmente? Olha, tem necessidade em todos os lugares, né? Tem necessidade aí no bairro vizinho de vocês, no bairro onde a igreja está. Então, sim, com certeza a Europa é um campo missionário ali, principalmente no contexto pós-moderno que vive agora a Europa. E eu pude ver com os meus próprios olhos, assim, uma realidade. Eu estive poucos dias ali, não fui para me envolver em nenhum projeto especificamente. Espero poder voltar com esse objetivo, talvez de curto prazo, ter uma outra experiência. Mas eu estive, a maior parte dos meus dias ali foi na Irlanda do Norte. Então, falando da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, estive na cidade de Belfast. Eu fui para um treinamento com a minha equipe e lá a gente conheceu a realidade e o contexto. E eu pude depois passar pela Inglaterra e ver isso na Inglaterra. Passei pela Espanha em Madrid e vi isso em Madrid também. Então, em Belfast, o contexto específico, para que vocês saibam, não faz muito tempo, faz mais ou menos 30 anos, na verdade, que houve um acordo de paz ali na Irlanda do Norte, porque por muito tempo houve guerra e segregações. E para mim foi uma surpresa. Eu não tinha conhecimento dessa parte histórica, mas tudo começou por conflitos entre católicos e protestantes. E por muito tempo se desenvolveu uma guerra ali. Por toda a cidade, a gente pode ver a cidade amurada. Então, com portões de ferro gigantes, não tinham acesso, pessoas não tinham acesso. Tem noção de que há 30 anos atrás, as pessoas que estavam nascendo ali, estavam nascendo naquele contexto? Então, não faz muito tempo que houve um acordo de paz, faz pouquíssimo tempo. Então, existe toda uma mentalidade que se construiu nas pessoas, na criação e na educação dessas pessoas especificamente que nasceram nesse contexto. Eu tive o privilégio de conhecer eu tenho uma amiga e eu tive o privilégio de conhecê-la porque ela é da Irlanda do Norte. E eu consigo entendê-la melhor hoje, depois que eu passei por ali. Porque o seu pensamento é muito, aos nossos olhos latinos, talvez seja pouco profundo, vamos dizer assim. Ela tem pouca profundidade no seu relacionamento. É muito fácil você aceitar e se acomodar ao que está lhe oferecendo. Coisas que aos nossos olhos, como latinos aqui, consideraríamos abomináveis. Não, para eles, não. Muitas coisas se tornaram realmente. Estou tentando lembrar da palavra e não lembro, mas elas se tornaram aceitáveis nesse contexto deles. Então, uma igreja, por exemplo, uma rua lá, ela tem um lado de igrejas católicas e um lado de igrejas cristãs, protestantes. Tem noção do que você andar por uma rua cheia de igrejas separadas, porque quem ia para a igreja católica não podia cruzar a rua para o outro lado. E quem era protestante, se dizia protestante, não podia passar pela calçada do outro lado. Então, isso existiu ali, a gente viu imagens muito fortes. Uma das igrejas onde nós estivemos, na verdade, eu só tive a oportunidade de ir nessa igreja, porque eu tive a oportunidade de ministrar ali também, mas na igreja onde foi a nossa reunião, foi também o culto nesse dia. Mas outras pessoas estiveram em outras igrejas, afastadas um pouco de Belfast, em outras localidades. Mas a igreja é muito grande, uma igreja centenária, linda. Você olha para a igreja, uau, que igreja linda, centenária, com uma arquitetura digna daquele tempo, com um salão funcionando, apenas um salão funcionando, sendo utilizado ali para as reuniões. Os membros, a maior parte deles, 90%, adultos de terceira idade. Glória a Deus, porque eles estão ali.
tinham algumas crianças, talvez os netos, talvez alguns dos filhos estavam indo. Um pastor jovem, cheio de energia, muito disposto assim a servir as pessoas, e foi muito legal ver isso. Mas ele estava ali com uma igreja onde a sua membresia, a maior parte, é adultos maiores, adultos da terceira idade. E por que eu falo isso? Porque o que eu pude ver no Reino Unido é que a estratégia mudou. Mudou completamente. Então, você vai ver igrejas com cafeterias funcionando para trabalhar em uma cafeteria. Aquilo ali é uma igreja, é uma cafeteria, uma barbearia, uma livraria. Você vai ver a igreja funcionando de diferentes maneiras. São reuniões com grupos pequenos, grupos de estudos, onde eles podem se reunir no parque. Isso é a igreja, na maior parte. E existe a necessidade de pertencer a um corpo de Cristo. Então, alguns vão procurar uma igreja com 4 paredes, como nós conhecemos, mas muitos vão procurar esses outros lugares. Inclusive, existe a oportunidade de servir na nossa igreja, existe a oportunidade de servir com diferentes tipos de projetos, assim. Eu não sei se vocês que estão aqui conhecem, mas tem o Send-me, está em inglês, sendmenazarene.org. Lá você encontra oportunidades para você servir com diferentes estratégias. Tem muita coisa da parte da educação para profissionais, parte financeira para quem é contador, administrador, tem cafeterias, tem muitos projetos. Coordenador de programas com crianças em diferentes regiões da nossa igreja. Então, lá você vai realmente encontrar centenas de oportunidades. É lindo ver Deus agindo de uma... Ai, Tiaguinho mandou aí o link. Obrigada, Tiaguinho. Então, é lindo ver Deus abrindo oportunidades para tantas pessoas, né? Existe um processo, existe uma preparação. Aí agora eu termino voltando para a minha fala lá no início. Precisa ter muita convicção, porque a necessidade a gente vê, mas o chamado de Deus não é para um aventureiro. O chamado de Deus é para quem tem convicção, para quem sabe que vai conseguir passar pelos dilemas durante o seu tempo de serviço, porque vai passar. Vai passar por restrições, porque vai passar. Você vai perder aniversários, você vai perder casamentos, você vai perder de ver sobrinhos, netos crescendo, filhos se formando. Então, vai passar por muitas privações, assim. Então, precisa de muita convicção. Eu falo isso com o objetivo de que vocês que estão aqui possam entender que existem oportunidades, mas, antes de tudo, é necessário ter muita convicção daquilo que Deus está te chamando para fazer. E não deixem de ser parte da missão de Deus. Não achem também que ser parte da missão de Deus é apenas quando eu vou para um contexto transcultural. A missão começa aí, onde cada um está. A missão é onde você, na sua localidade. Eu sempre digo assim, eu não estou onde a Francisca está. Eu não estou onde o Diego está. Eu não estou onde a Paula está. Eu não estou onde o Jamil está. Vocês estão aí. Vocês são responsáveis pelo entorno de vocês, onde vocês estão. Então, isso já, se vocês têm experiências com Deus, se vocês sabem que o Espírito Santo habita em vocês, Ele nos capacita, porque essa foi a promessa, que o Espírito Santo viria e nos capacitaria, nos encheria e nos tornaria testemunhas de Jesus. Então, se temos o Espírito Santo, isso já me torna apto para ser sua testemunha. E ser testemunha nada mais é do que ser um missionário onde cada um está. Então, a missão existe, oportunidades existem, mas antes de qualquer coisa, tenham a convicção, porque é isso que vai manter vocês em qualquer lugar que vocês estejam.
Amém. Amém. É Glória a Deus. interessante, né, Paulo, o que Nayara disse de início também, né, sobre os campos estarem brancos, né? A Bíblia diz isso, né? E, e nós precisamos mesmo rogar a Deus para que levante trabalhadores, né? E esse tem sido o propósito também, né? Através desse projeto da gente estar despertando vidas, né? Para que o Espírito Santo desperte vidas, para que possam vir a trabalhar também na seara, né? Então, na era falando lá da Irlanda, então isso só vem a confirmar, é algo que a gente já ouvia há 20, 30 anos atrás. O que era a igreja estavam se tornando salões de baile e tudo mais, e hoje até mesmo com um outro perfil aí, né? Como ela disse, de cafeterias, de barbearias e tudo mais, né? Mas uma estratégia, de repente, de levar as pessoas para a igreja porque não tem visto mais um atrativo, digamos assim, né? Quando que o que nos leva à igreja a adorar a Deus é o amor, né, que nós temos para com Ele, né? E essa convicção do chamado, né, também. Sobretudo também é a direção, né, do Espírito Santo para as nossas vidas, né? Eu lembro daquela passagem, né, o Espírito Santo falou, olha, chega e diz, olha, não vá para lá, passa, lembra aquela passagem, né? Passa a Macedônia e nos ajuda, né? Na verdade, a intenção era ir para Paulo. Paulo, a intenção de Paulo era ir para um outro lugar, mas, né? Deus assim se revelou, né? Em sonhos, em visões, para que ele passasse a Macedônia. Então, assim, ninguém melhor que o Espírito Santo para saber a necessidade de um determinado lugar e de quem ele poderá usar. Nós estamos aqui com a pastora Lídia e juntamente com o pastor Manuel. Prazer, pastor, tê-la conosco aqui. Tantos anos lá no Amazonas, não é? E então, assim, é algo que Deus, assim, direcionou para que lá eles estivessem dentro daquele tempo determinado, não é? E é algo que eu tenho podido, assim, testemunhar com relação ao sertão, né? E Tiaguinho e Paula sabem disso, e o quanto assim o meu coração está no sertão nordestino. E amém, porque Deus assim chama pessoas, né? Assim como eu, assim como cada um de vocês que estão aqui, de repente para trabalhar num determinado campo, né? E amém por isso. Mas não deixemos, como disse Nayara, de fazer a nossa parte, né? Testemunhando, falando a tempo e a fora de tempo, né? Da palavra de Deus para as pessoas que estão conosco, que convivem conosco, não é verdade? Então, isso é de suma importância. Eu não sei se Paula tem algo mais a dizer. Não, só que fui muito edificada, né? Eu convivo com Nayara há alguns anos já, mas sempre ouvi-la, né? Falar de alguns testemunhos é sempre edificante, né? Várias vezes eu quis aqui conter a emoção e é sempre um prazer, viu? Estar com os irmãos e foi ótimo. Deus te abençoe, Nayara, e abençoe cada um de nós, né? Que temos esse chamado missionário, que Deus possa estar sempre reacendendo a chama e se revelando, né? Para a gente. Esse é o meu desejo. Olavo quer falar? Eu não sei, não sei se alguém tem alguma pergunta, irmãos, assim, para a gente já ir finalizando. O pastor Olavo, então, por favor. Acho que precisa habilitar o microfone dele, Tiaguinho. Ou foi engano? Ele, a princípio, estava com problema de conexão, não sei se
Aí, caso for, depois ele pode deixar aí no chat, então, pastor Olavo. E Nayara pode estar, né, Nayara? Depois está respondendo algo, né, do chamado. Mas, gente, olha, queria agradecer cada um aí de coração. Eu sei que Deus tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas, nessa área de missões. E eu creio que, como disse para Nayara, o que ela tem feito, o que ela tem desenvolvido lá no Equador, mais especificamente lá em Quito, né? É só o começo, porque Deus tem algo, conhecendo o coração dela, né? Esse coração humilde que ela tem, Deus assim estará usando muito mais, né? E essa sinceridade de coração, esse amor pelas almas, né? Pelas vidas, isso faz toda a diferença. Acho que o pastor Olavo conseguiu ali, eu vou passar para ele então. Eu pedi aqui ajuda aos universitários. Não sei se vocês estão me ouvindo agora. É porque, assim, né? Não é a questão da idade, mas a gente tem uma certa dificuldade com a tecnologia, né? Tenho que confessar. Mas, assim, eu fiquei bastante impactado com tudo, né? Às vezes Deus fala conosco em pequenas coisas. Acho tremendo o agir de Deus. E como Ele sabe trabalhar, né? Se eu não tivesse entrado, eu tinha perdido o ensinamento profundo da lição do biscoito, que para mim foi muito interessante. A questão, como Deus trabalha através do biscoito, né? Isso aí, com certeza, a gente vai explorar essas experiências, né? Cada um na sua área, mas o agir de Deus, ele é tremendo. Eu só queria dizer o seguinte, de que também o que Nayara falou em relação à nossa responsabilidade aonde quer que estejamos. Isso também é muito importante, né? Não só a questão da missão transcultural, como foi colocado. Porém, muitas vezes a gente está no ambiente missionário e não entende que está no ambiente missionário. E às vezes, você sabe muito bem, às vezes no nosso lar, na escola, às vezes em ambientes que a gente passa desapercebidos. Então, esses pontos assim são fundamentais, né? Que Deus realmente nos capacite a termos essa visão para ir além vamos dizer assim, olhar além do horizonte, né? Olhar um pouco mais além, estando, vamos dizer, fazendo o que a gente pode aonde estejamos. E aí isso aí é missão, né? Seja na igreja local, seja em Pichoré, seja em onde Deus nos colocar, né? Eu vejo, na verdade, fragilidade no tocante à transmissão e à missão em si, em vários pontos, né? Foi colocada a questão da Europa, realmente lá foi o berço do cristianismo, porém a gente sabe muito bem, como a Nayara colocou muito bem, que hoje há uma decadência muito grande. Mas eu vou finalizar dizendo que a gente tem que se policiar e olhar para dentro de nós e perseverarmos, porque aquele que está em pé, a gente tem que pedir a Deus para que não venhamos cair e não fugir da missão. Um abraço, só era isso. Obrigada, pastor Obrigado. Olavo. Eu que agradeço por tudo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Gente, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Por favor, Cristina.
depois Elaine também. Estão me ouvindo? Graça e Sim. paz a todos. Gostaria aqui de dar um feedback. Foi impactante, foi maravilhoso. E o Espírito Santo, enquanto eu ouvia, ia trabalhando, né? Que é isso que ele faz sempre de melhor na nossa vida. E lembrando do Pai Nosso, eu estou emocionada, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, não é meu. E muitas vezes nós levamos para o lado egoísta do eu, né? Então, o Espírito Santo falou muito comigo nessa área também, através do testemunho da irmã Nayara, que foi um prazer conhecer todos vocês. Conhecia só algumas pessoas aqui de São Carlos, o irmão Jamil, sua esposa, a Cíntia. Mas, assim, eu estou assim, o Espírito Santo trabalhou muito, muito nessa área na minha vida. O Pai é nosso, o pão é nosso, não é meu. Deus abençoe você, viu, Maiara, Paula e os demais que eu conheci hoje. Um prazer. Obrigada, minha irmã. Abençoe, Muito Senhor. obrigada. Amém. A Elaine também, Elaine, tem alguma pergunta? Tiaguinho, Elaine e França Leal. Oi? Ah, tá. Amém. Irmãos, eu quero então agradecer de coração cada um de vocês. Eu sei que é o começo, né? E a gente vinha com esse projeto presencial, como sabem, nós fizemos 2 edições aqui com o pastor Xaxá em São Carlos, lá em Campinas com o pastor Damásio, mas esse tem sido um novo formato e eu glorifico a Deus pela vida da Nayara. Deus continue te abençoando, Nayara. E assim, foi realmente impactante, sabe? Eu que já, como Paula falou, né? Ela conhece Nayara, conviveram por tanto tempo lá em Natal, mas é sempre muito bom, né? E gratificante ouvir algo assim vindo do coração de Deus, né? Então eu quero agradecer a todos de coração e dizer que nós faremos outras edições. Viu, Tiaguinho? Ah, vai nos ajudar sim, com toda essa parte técnica aí, né, Paula? E aí a gente vai conversando, não é? Gente, eu quero agradecer também por essa oportunidade. O irmão Jamil falou várias vezes, falou, não, Nayara, nos conhecemos ali já no meu último dia em Natal, antes de eu vir eles saindo do Encontro Nacional de MNI, e eles estavam lá na igreja, era o meu último culto, eu estava voltando para o Equador, depois de passar por um tempo de giro missionário, e para mim, desde aquele dia ele falou assim, não, Nayara, a gente vai lançar esse projeto online e tem que ser você. Tem que ser você, vamos começar por você. Na hora eu só pensava, Deus, quem sou eu, né? Para estar num projeto como esse. E hoje mesmo conversando com o meu pastor, a gente trocando umas mensagens hoje, eu falei isso para ele. Eu disse, nossa, pastor, eu sou tão pequena. E realmente, eu não sou, eu gosto sempre de dizer, eu não sou mais importante que ninguém. Por isso que o biscoito, a história do biscoito que eu trouxe para aqui, justamente para mostrar que eu sou tão humana e quanto vocês, e Deus, assim, tratando o meu caráter. E, gente, é todos os dias. Paula, somos amigas, nos falamos sempre, e ela é uma, assim, que escuta várias vezes, assim, você não sabe o que foi que eu fiz hoje, não sabe o que aconteceu, escuta os meus dilemas também. Então, assim, sou humana, e eu quero agradecer por essa oportunidade, irmão Jamil, por confiar a mim, começar essa edição online, Tiaguinho, Paula, que estiveram aí apoiando essa parte. Para nós uma honra. A sua filha, irmão Jamil, que está aí, preparou a arte. Ah, sim, Rebeca. Rebeca. Nossa, Deus foi colocando assim as pessoas para se envolverem nisso, né? Eu realmente me sinto lisonjeada.
enquanto eu preparava assim um esboço para trazer à memória o coração e orando por isso, Deus, o que precisa ser compartilhado, eu só pedi ao Senhor que fosse compartilhado aquilo que vem dele. Então, glória a Deus por cada palavra que ficou. E eu Amém. digo assim sempre, o que foi de mim, essa é a minha oração. O que foi de mim, que Deus apague, mas o que foi dele, que ele trate com cada um, e que isso sim permaneça e venha dar frutos na vida dos irmãos. Deus os abençoe e parabéns por essa iniciativa, viu? Deus desperte muitos outros. Amém. E mais uma vez, eu até reforço, né, aquilo que eu disse de início, para que fique registrado, né? Obrigado, Nayara, por se fazer permitir ser um instrumento nessa noite, né? Instrumento de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, Paula, obrigado, Tiaguinho. Obrigado, Amém. Ramon, pela Agradeço parceria. também. Tá? Que Deus continue nos abençoando e que possamos levar esse projeto, né, para que as nações creiam. Amém. Né? Amém? Deus Amém. abençoe, fiquem com Deus. Um grande Boa abraço. noite, gente. Bom descanso para vocês. Né? Deus abençoe. Boa noite, gente. Até Boa a noite. próxima. Até. Boa noite, Obrigada, foi irmã bom te Bárbara. ver, Nayara. Beijo, ver, pastora pastor. querida. Te amo. Amém, pastora Lídia. Deus abençoe.